Estamos de volta com o nosso terceiro bloco aqui do programa Hora do Jovem. Agora é tão esperada a hora. Tchau, tchau, tchau. Vamos à revelação do nosso personagem de hoje, que o Felipe sabe com certeza quem é. Claro, gente. Olha, tá aqui na ponta da língua. Só falta a Paloma só confirmar pra saber. Bom, e o nosso personagem de hoje, pra você que anotou as 3 dicas aí do nosso personagem, é... Frederick Skinner é um psicólogo norte-americano. E nós estudamos bastante... Com certeza que eu sabia. Nossa, Paloma, olha. Nós estudamos muito sobre ele na área do comportamental, né? Na área comportamental. E Skinner aí é um grande teórico a ser seguido norte-americano. Então, sim, na área da psicologia, com certeza, você que está aí na área, deve ser um grande nome a ser seguido. Sim, né? Exatamente. Bom, eu também trouxe uma curiosidade aqui sobre ele. Nenhum pensador ou cientista do século XX levou tão longe a crença na possibilidade de controlar e moldar o comportamento humano como o norte-americano Skinner. Sua obra é a expressão mais célebre do behaviorismo, corrente que dominou o pensamento e a prática da psicologia em escolas e consultórios até os anos de 1950. Então esse é um dos teóricos, Felipe, da psicologia que vem trazer essa contribuição para a evolução aí da psicologia, né, do comportamento, para, como eu falei lá no início do nosso programa, né, que o psicólogo ele tem um papel, né, de fazer o diagnóstico e também do tratamento da personalidade, assim como os comportamentos também. Então esse é o nosso personagem de hoje. Se alguém de casa acertou, com certeza alguém de casa sabia quem era. Os psicólogos sabem, Paloma. Ou os acadêmicos também. É verdade. Também. Você pode mandar a sua resposta aí para ver se você acertou. Pra ver se você acertou, não. A gente já falou o personagem, com certeza você acertou. Mas se você gostou do nosso personagem aqui, ou se quiser dar uma dica também, nem sempre a gente segue com relação ao tema, né? Muitas vezes a gente tenta muito, né? Mas às vezes a gente coloca outras personalidades que também são importantes. Agora nós vamos para a segunda entrevista do programa de hoje. No segundo bloco, nós tivemos a oportunidade de saber um pouco do curso de psicologia em uma universidade aqui da capital. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da rotina de um psicólogo. Já quero agradecer o Cleberson Alves, que é meu amigo, é nosso grande parceiro aqui do Hora do Jovem, que se dispôs a contar um pouquinho da sua rotina, e a gente foi na ADIFA, né, Associação dos Diabéticos aqui de Campo Grande, para que nós possamos conversar um pouquinho e passar para você como é a rotina de um psicólogo. Então tá aí na tela para você a conversa de hoje. Como já vimos, o tema do nosso programa é a psicologia. E neste momento, vamos conhecer um pouco da história do psicólogo Cleberson da Silva Alves, como se encantou pela profissão e também como é a sua rotina. A psicologia, ela entrou, na verdade eu sempre quis, desde a época do ensino médio. Nunca tive nenhum referencial de psicologia, de psicólogo, ninguém da minha família foi psicólogo. Porém, existia alguma coisa que me atraía para o curso. E no meu último ano, tive uma amiga que iniciou psicologia em outro lugar, numa cidade fora de Campo Grande. E ficou aquilo no meu coração e tal. Porém, eu fui fazer só depois de 5 anos que eu saí do ensino médico, fui iniciar o curso de psicologia. E aí foi uma autorrealização muito grande para mim, entender que realmente aquele lugar era o meu lugar de profissão e de atuação. O psicólogo, ele atua, né, nas diversas áreas de promoção, seja promoção de saúde, promoção de direitos, né, visando basicamente a valorização da pessoa, né? Então a gente sempre coloca em ligação ao nosso código de ética, de pensar a pessoa, né, a dignidade da pessoa, e que vai ajudar ela nas suas diversas áreas. Então, basicamente, né, a nossa atuação está voltada à promoção de saúde, seja mental, social, para que uma pessoa atinja esse nível como todas as pessoas são possíveis e gostariam de ser. Então, eu atuo na área social, né, também, que é um pouco diferente da clínica. Na clínica a gente tem os atendimentos mais terapêuticos mesmo, né, de acompanhamento semanal, quinzenal, enfim, a maioria são semanais. E aí tem essa abordagem mais clínica mesmo, né, de você ter uma proximidade bem grande com a história do paciente, e uma história mais ligada a, vamos dizer assim, queixas, né, que são em relação a sofrimentos, traumas, ou não também, como
autoconhecimento, né, projeção para a sua vida futura e tudo mais. E aí, na minha outra área que eu também atuo, na área social, que é trabalhando num CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social. E o trabalho de psicólogo lá já é voltado mais para a questão familiar, né, atuação na promoção de direitos, como eu falei, né, então a gente tem um viés social pensando na aquisição de direitos, né, tanto do indivíduo quanto das suas famílias, né, e nessa promoção desses direitos. Então a gente eu atuo basicamente numa área que é periférica da cidade, né, onde a gente entende que o território apresenta muito mais vulnerabilidades para as pessoas, né? E aí a gente atua nessas questões. Para os recém-formados em psicologia, Cleberson conta como está atualmente o mercado de trabalho na área. É comum dizer que na psicologia nada é garantido, né? Então a gente tem sim um amplo mercado de trabalho que oferece várias possibilidades, né? Desde você ingressar em empresas, no RH de empresas, né? Treinamentos, ou seja, atendendo pacientes, né? No início. Mas tudo é bem, talvez, de questão de oportunidades mesmo, né? Então, mercado tem, né? As pessoas, os profissionais, eles tendem a sair do curso e ter alguma coisa, sim, à espera, né? Porém, o começo ele é um pouco, não é fácil como outras profissões, né? Assim, utópicas que a gente sempre imagina, de sair, fazer uma faculdade e já sair dali muito bem empregado e remunerado. Concurso não é um concurso que não existe muitas vagas para psicologia, né, na área. Não são muitos concursos, são concursos que abrem bem esporadicamente a cada 4 anos mesmo, né, para suprir uma demanda da região. E são muitos concorridos, né? São bastante concorridos. Então, é possível, porém, tudo tem aquela questão infelizmente, de um esforço que precisa ser maior de acordo com o mercado. Mas eu vejo que dentro da profissão, né, a gente tem uma questão do desejo da profissão e de colocar em prática aquilo tudo que você estudou, que faz com que você consiga prover meios de realmente se sentir bem realizado, né, e autorrealizado nesse caminho que é comum de todo profissional quando você se forma e se depara com o mercado de trabalho, né? Então a gente a gente pensa tanto nas frustrações quanto nas alegrias que a profissão traz, né? E sempre refletindo sobre ela, sobre a atual conjuntura do mercado, da sociedade. O psicólogo busca ajudar o paciente a compreender as causas de seu sofrimento e encontrar formas de superá-lo. E o número de pessoas com depressão, esquizofrenia, pânico, entre outros, vem aumentando a cada dia. A presença de um profissional é fundamental na vida dessas pessoas. Eu penso e vejo isso através de uma linha que eu trabalho, que é uma questão do sofrimento, né? O sofrimento ele é diferente para cada pessoa, ele é único, vamos dizer assim, para cada um, e cada um sente a sua vida de uma forma, da sua forma, né? Antigamente, eu penso que essas questões elas tinham um viés inteiramente médico. Então, as pessoas iam para o médico, falavam com o médico, tomavam o seu remédio e achavam que aquilo ali iria solucionar, de certa forma. E hoje eu vejo que com uma importância, né, dessa conscientização sobre a saúde mental, tirando esse ambiente só médico, fez com que as pessoas conseguissem falar mais, né? Então é muito comum que as pessoas elas consigam se expor mais, né? Procurar ajuda mais, né? As redes sociais, nos grupos de amigos, né? Enfim, elas têm mais facilidade para se abrir, em virtude dessas questões todas da transformação, assim, da sociedade. E aí, nesse sentido, eu penso que os psicólogos eles têm um grande papel de promover isso, né? De promover a questão de falar sobre o sofrimento de cada um, entender esse sofrimento, né? Que não dá pra gente também colocar ele num lado comum, mas de olhar para aquela pessoa e entender junto com ela qual é o momento que ela
está se situada, quais são as possibilidades que ela tem de superar o sofrimento, de superar as dificuldades, né? E que isso possa voltar para ela em como realmente um processo de autoconhecimento de muitas vezes ela entender que aquilo ali vai, de certa forma, uma hora ou outra aparecer, mas que ela pode continuar na sua vida lidando com essas questões, né? Então, eu sempre penso que profissionais que dizem, muitas vezes, curar instantaneamente essas questões, acabam enfrentando muitas dificuldades, até com o próprio paciente, né, de frustração. Porque são questões que, por conta da nossa vida humana, da nossa humanidade, elas vão aparecer, né? Então, o humano, nós enquanto homens, temos sentimentos, enfim, e isso nunca vai morrer. Então, elas vão estar aparecendo. Então, ter essa ajuda profissional é importante para isso, né? Para pontuar essas questões e que são diferentes de outras ajudas, né? E é óbvio, claro, todas as ajudas são importantes, mas a ajuda profissional, principalmente, ela tem esse viés de poder colocar com as pessoas, com seus pacientes, essa importância pela sua própria fala. Cleberson nos deixou uma dica bem bacana para você que está nos assistindo, que pensa em se tornar um psicólogo, e também para todos nós, sobre a importância desta profissão para toda a sociedade. Primeiramente, eu penso que para a gente chegar na psicologia, precisa ter essa questão de vontade de conhecer, né, a profissão e de saber em que lugar você está se colocando. A gente precisa hoje conhecer as possibilidades todas, né? E o curso, ele é um curso inteiramente de aprendizado grandioso. Você entra na psicologia com um pensamento, né, muitas vezes comum, de que nós temos habilidades para poder conversar, ouvir, e isso como se fosse o suficiente. Mas você sai do curso pensando muito mais sobre essas questões, que muitas vezes a gente acha que é o suficiente para cada humano. Então, eu penso que na sua época de decisão, precisa se colocar, né, no sentido de pensar se vendo fazendo aquilo, né, de ver que existe um desejo seu próprio para estar ali naquele lugar, e também olhar para não se sentir pressionado para decidir agora. Eu não acho essa questão de pressão de último ano algo que seja muito bom, né, saudável. Então, se existe um momento que você precisa decidir, né, e não sabe se ainda é agora, tenha calma, pesquise mais, veja mais, faça terapia para poder ver se é aquilo que de repente você quer mesmo, converse, né, com outros profissionais, conheça o curso nas faculdades, vá conversar com os acadêmicos, porque tudo isso é importante para a gente, onde nós estamos hoje, entender como é esse ambiente primeiramente acadêmico, para depois entender também como seria o profissional. E nós conferimos a segunda entrevista do programa de hoje, conhecendo um pouco da rotina do Cleberson, que nos abriu as portas lá onde ele trabalha na DIF, um dos locais que ele trabalha. Ele também trabalha no CRAS do Aerorancho, também tem um consultório. São uma das áreas dos trabalhos que o psicólogo desenvolve, né, Paloma? Exatamente. O psicólogo, ele pode atuar não só dentro das escolas, mas também nos hospitais, dentro de empresas. Então, o psicólogo, ele se faz essencial em todas as áreas. Bom, e você conheceu só um pedacinho aí do que o psicólogo faz através do Cleberson, né? Do Cleberson. Então, esse é um pouquinho aí falando da profissão de psicologia aqui no nosso programa A Hora do Jovem. Importante, Paloma, é que a gente, em todos os programas que nós estamos falando, nós estamos sempre perguntando para os profissionais o que ele pensa sobre a importância de tal profissão para a sociedade. Por exemplo, perguntamos para o Cleberson, qual que é a importância da psicologia para a sociedade? O que a psicologia vem trazer de bom? E a gente pôde conferir na entrevista que além, né, do comportamento mental das pessoas, vem trazer uma resposta, porque às vezes
está lá dentro do íntimo do coração, da mente, e a gente não consegue expressar isso. É verdade. Como diria até um teórico mesmo da psicologia, o Jung, ele vem falar que a cura está no nosso interior. Então, quem pode, né, trazer essa cura, e não só física, e mental e emocional, está dentro de nós. Então, entra muita questão da fé também, que cada um de nós professamos. Muito bacana, né? Muito bacana. Isso mesmo. Essa foi as entrevistas de hoje, falando sobre a psicologia. Espero que vocês tenham gostado. Tem dica de profissão? Manda pra gente no facebook.com/TV Imaculada Conceição. Agora, antes da gente encerrar, temos o quadro YouCat. Padre Lineker vem nos sanar uma questão muito importante. Ficou tudo dito com Jesus Cristo ou perseguir a revelação depois dele? Nossa, uma questão a ser pensada, né? Padre Lineker vai sanar pra gente. Exatamente. Seja bem-vindo, Padre Lineker, ao nosso programa A Hora do Jovem. Fala, galera da Hora. Hoje nós continuamos o nosso estúdio com o Catecismo Jovem e a pergunta é: ficou tudo dito com Jesus Cristo ou prosseguirá a revelação depois dele? O Catecismo diz que em Jesus Cristo foi o próprio Deus que veio ao mundo. Ele é a última palavra de Deus. Ouvindo-o, toda pessoa humana em todos os tempos pode saber quem é Deus e o que é necessário para a sua salvação. Ou seja, no Evangelho de Jesus Cristo está perfeita e completamente disponível a revelação de Deus. Deus falou tudo o que tinha que falar para nós em Jesus. Está tudo contido ali na Bíblia Sagrada que você tem lá na sua casa. Quer saber o caminho seguro para viver? Quer saber por onde caminhar, o que fazer? Leia as Sagradas Escrituras. A última revelação de Deus foi dada pelo Senhor e está contida nessas Escrituras. Porém, existem pessoas que, de fato, tiveram um acesso ao céu aberto, ou seja, através de uma grande experiência com Deus ou com Nossa Senhora, o seu coração se dilatou de tal modo que puderam trazer algumas mensagens ao mundo, como, por exemplo, no México, em Guadalupe, em Lourdes, na França, em Fátima, em Portugal, aqueles videntes que trazem mensagens de Maria, de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, enfim. Nossa Senhora não veio fazer uma nova revelação, não veio transmitir uma nova verdade, mas sim fazer um convite à conversão, um convite a voltar àquilo que está no Evangelho. Em Jesus, então, nós temos a resolução dos nossos problemas, em Jesus nós sabemos por onde caminhar e o que fazer. Quer dar certo na vida, se encontra com Jesus. Está em dúvida, não sabe o que fazer, por onde caminhar, abre a palavra de Deus, leia a Sagrada Escritura. Lá dentro tem as respostas que nós precisamos. Jesus é a revelação definitiva do Pai. Que Ele possa então nos encaminhar, que Ele possa então nos fazer sempre mais seus seguidores. E aí assim, abrindo o nosso coração, nós vamos poder revelar ao mundo aquilo que hoje o mundo mais precisa. Que Deus então nos ajude e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre Lineker, pela sua participação aqui no nosso programa. Muito bacana contar com um padre jovem também, né? O rosto da nossa igreja. Um ano de ordenado. Olha só, é um grande exemplo a ser seguido, o Padre Lineker aí. Bom, nosso programa falou um pouquinho sobre a psicologia aqui. Espero que você de casa tenha gostado. Eu gosto muito da psicologia, com particularmente. Certeza, né? Eu também gosto bastante, né? Mas você que está indo na segunda profissão, a segunda área a ser seguida, vamos ver se você consegue. Né? É algo que me despertou muito, até no jornalismo mesmo. Nós temos algumas matérias, né, da psicologia, muitas teorias se entrelaçam aí. E no jornalismo a gente estuda bastante sobre a comunicação, a psicologia também entra um pouquinho nisso. Né, ter as e é bacana conhecer e estudar também, nunca é demais. Porque, com certeza, ser uma profissional a mais nunca é demais. E alinhar as duas coisas, jornalismo e psicologia, você pode trabalhar dentro de uma redação, dentro de uma área profissional de jornalismo, onde sendo um existe psicólogo. o nosso objeto de estudo,
tudo que é o ser humano, existe a psicologia. Então, Olha. a psicologia está em todos os lugares. Então, um profissional que se forma nessa área pode atuar em diversos lugares. Então, tem espaço para todo mundo. Então, se você gostou do nosso programa de hoje, falando um pouco dessa área, você pode deixar também o seu elogio, que a gente também gosta, né? Sim, nunca é demais. Nunca é demais. A gente espera você na semana que vem, terça-feira que vem. 8h15 da noite, aqui pela TV Imaculada Conceição. Exatamente. Que Deus te abençoe, fique na paz, uma boa semana para você que nos assistiu e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, até semana que vem. Tchau.